Olá pessoal, aqui é o Rodrigo do Fica a Dica na Web e vamos para mais uma aula aqui que eu fiz que eu vou passar para vocês. Só que antes de mais nada eu gostaria de pedir para o pessoal estar se inscrevendo no canal, aqui no ladinho tem um botãozinho, coloca aí o sininho, ativa o sininho, as notificações e se gostou do vídeo, dá um joinha, beleza? Vamos lá. Essa aula de hoje que eu fiz aqui vamos na próxima aula, foi sobre if, if e else. Vamos lá. Vamos ver o que eu entendi aqui. Seria if, elif e else. Que significa if se, elif é o if, né? Se não se, e else, que significa se não. Então isso funciona. Ele vai estar procurando condições verdadeiras, vamos dizer assim, para executar um comando, para executar os códigos que a gente colocar. Por exemplo, if true. Aqui a gente colocaria uma condição. Aqui fica mais fácil para poder estar exemplificando, né? Que seria o verdadeiro, vamos dizer assim, ó, print. Se for verdadeiro, né? Que é se verdadeiro. Aí ele vai digitar lá, vai escrever verdadeiro. E uma coisa que a gente precisa lembrar quando está fazendo montando essas condições, né, montando isso, como eu disse lá no início, acho que na primeira aula, se não me engano, que eu fiz, o Python, os códigos eles começam a ser executados, né, daqui para baixo, vamos dizer assim, da esquerda superior lá para baixo. Então, toda vez que a gente for colocar fazer uma condição aqui do if, ele precisa estar numa hierarquia, que seria o que? A gente faz os códigos, sempre quando a gente está fazendo os códigos, eles estão encostadinho aqui, né? Eles estão encostados aqui, como esse aqui, o if. Quando a gente coloca aqui essa condição de if, elif e tal, ele precisa estar dentro, como se fosse essa chave, vamos dizer, seria uma chave mãe e que seria o filho, vamos dizer assim. Então, tudo que ele está aqui dentro, ele vai ser executado. Por exemplo, aqui ele vai executar isso. Aí a gente coloca se não, print não é verdadeiro, por exemplo. Aqui. Então, seria o que? Se ele vem, executa aqui, né, ele vem na primeira condição, se verdadeiro. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Se ela não for verdadeira, ela vai fazer essa outra aqui. Então você vê que tem essa hierarquia, né? Então vai ser verdadeiro, vai fazer o que está aqui dentro disso daqui. Pode ter mais comandos aqui, mais coisas. E ele vai executar se for verdadeiro aqui, né? Se for certo, vamos dizer assim, o que você solicitar, ele vai estar executando. Né? Se não, ele vai executar esse daqui. Vamos dar aqui, executar aqui para ver. Aqui, verdadeiro. Então, porque essa condição aqui é verdadeira. Se ele fosse, por exemplo, falso, se for falso, aí ele vai procurar a próxima, que seria essa daqui. Então, não é verdadeiro. E quando entra o elif? O elif, ele entra numa próxima condição, por exemplo. A primeira sempre vai ser o se, sempre vai ser o if. Então, se verdadeiro, tal coisa. Aí, se não, se elif. True. Mas se ela for verdadeira, print agora é. Então, por exemplo, aqui está como falso, aqui está como verdadeiro. Então ele vai vir aqui. Ah, deu falso, então ele pula para a próxima. Ah, deu verdadeiro, então ele vai executar. Agora é, tá vendo?
Então ele vem procurando. Ah, se achou essa daqui primeira verdadeira, ele já não executa o resto. Ele já, pum, para aí. Se todas não for, se todas forem falsas, todas as condições que a gente colocar aqui for falsa, ele vai ir procurando, procurando, até chegar, por exemplo, no último, que seria se não, se tudo isso daqui em cima, onde tiver várias condições aqui, se tudo isso daqui for falso, ele executa esse, certo? E o if, ele pode ser usado sozinho. Eu vou tirar daqui, depois eu volto. Por exemplo, aqui, ó, true. Verdadeiro. Ele pode ser usado sozinho. Agora, o else, né? Eu vou comentar esse daqui só pra gente. Aí. O else, ele não pode. Vou comentar todos, na verdade, né? O else, ele não pode. Você vê que o PyCharm ele já dá, aparece aqui erro. Ele não pode ser executado sozinho. Ele dá erro de sintaxe. Certo? Então, o if ele pode ser executado sozinho. Se a gente pegar aqui e tirar esse daqui, por exemplo, e aqui ser false, e aqui false, que ele não vai achar nenhuma condição verdadeira, ele não vai dar erro. Ele vai, o programa foi, não achou nada e parou, acabou. Entendeu? Então, toda vez que se inicia com if, e depois não coloca outro if não, é if, e vai colocando várias condições que você precisar aqui, né? E que, por exemplo, se nós temos aqui, deixa eu voltar aqui o else. Se nós temos condições, ó, verdadeiro, aí a gente pega aqui elif true, verdadeira também, né? 2 pontos, tem que ter sempre 2 pontos aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, uma outra coisa, vai, input. Vou colocar aqui um input aqui para, né, que seria uma outra situação, não só o print, né? Qual o seu nome? Print nome. Todas são verdadeiras, certo? Vamos colocar aqui para executar. Ela executou e apareceu aqui a primeira. Então sempre que ele achar a primeira condição verdadeira, ele já aparece na tela e acabou, pula o programa, já finalizou. Se não, como eu falei, ele vai procurando até localizar, né? Vou colocar aqui, por exemplo, false. E o true e false, que seriam as condições vamos falar booleanos, né? Valores booleanos, true e false, sempre de letra maiúscula inicial. False, e aqui vamos dizer aqui também que seria false. Ele vai pular primeiro, porque não vai ser verdadeiro, pulou. A segunda ele vai achar a terceira, o elif, que é verdadeiro, onde que vai aparecer pra gente aqui, ó. Qual o seu nome? Aí vamos colocar aqui, ó, Rodrigo, e ele vai printar Rodrigo. Entendeu? Essas condições, né? Condição if e else, pelo que eu entendi, né? E aqui não é só isso que nós vamos colocar, né? Aqui é uma condição mais simples, mas para se fazer, vamos para um exemplo aqui, mas por exemplo, se a gente tem aqui, ó, 0, se, né, que seria o if lá, o if, ele significa se, então se 0 igual a 0, é uma situação, é uma condição verdadeira, né? Então vamos ver se ele vai, porque aqui, como eu estava fazendo aqui, ele estaria aparecendo para digitar o nome, né? Porque ele não tinha achado nenhuma condição verdadeira. Agora, como 0 é igual a 0, ele vai mostrar verdadeiro. É a primeira condição que ele achar verdadeiro. Eu vou colocar assim, 0 é igual a 1. Essa condição vai ser falsa, então ele vai voltar, vai percorrer até a próxima, que seria aquela que a gente tinha colocado para digitar o nome. Ó, qual o seu nome? Rodrigo. Né? Então a gente tem aqui várias coisas, várias formas que a gente pode colocar aqui. Né? Por exemplo, a gente
vou colocar aqui, ó, uma variável nome, input. Ele vai puxar aqui o input, né? Primeiro de tudo, qual seu nome. Primeiro de tudo aqui, ele vai pedir, antes de começar as condições, ele vai pedir qual é o seu nome. Aí a gente vai montar, por exemplo, esse daqui vai ser falso, né, que é o 0 não é igual, vamos colocar nessa outra, aqui também está falso, vamos colocar nesse outro aqui, né, para rodar até aí. Seria o que? Se não se, né, todas essas de cima, se não se nome igual a Rodrigo, ele vai, vamos apagar isso aqui, ele vai printar na tela a mensagem: você acertou. Então vamos ver se vai funcionar. Qual o seu nome? Rodrigo. Opa. Rodrigo. Você acertou. Porque ele viu essa condição, tá falsa. Ele chegou aqui na outra condição, falsa também. Aí ele chegou nessa que o nome, que seria a variável nome, é igual ao Rodrigo. Então, com a pessoa que digitar lá, se ela acertar o nome, vai dar, você acertou. Então, eu digitei o nome correto que está aqui, você acertou. Então, acho que é isso. Sobre if, o if e else, acho que eu consegui entender essa condição aí, essa lógica. Vou me aprofundando mais, mas já ficou bem bacana. Eu acho que eu entendi legal aí. Beleza? Então vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.